Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco do que é História. Vamos lá? História é uma palavra com origem no antigo termo grego histori, que significa conhecimento através da investigação. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade e seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, ele deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo a fim de racionalizar a conclusão, sobre os acontecimentos investigados. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. O conceito de história recebe definições distintas de acordo com diferentes historiadores. O historiador Mark Bloch, por exemplo, considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Outros entendem como o estudo das transformações na sociedade humana ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de definição de história, a gente observa que há várias leituras diferentes, há várias escolas diferentes. O Mark Bloch, ele da escola de análise, acredita que a história é a ação do homem no tempo, que a história serve para a gente compreender o nosso passado e entender qual a conjuntura que a gente vive atualmente, aonde é que nós chegamos através daquele passado histórico, ok? Quando se iniciou a história? O surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos. O Heródoto, que é considerado o pai da história, tem ali seu trabalho por meio de sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos na antiguidade, como os egípcios, por exemplo. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as guerras médicas, um conflito travado durante a invasão da Grécia pelos povos persas, que foi amplamente documentado aí pelo Heródoto. O Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar de fato um método de análise que permitisse reconstruir e formular uma análise a respeito de um acontecimento passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, também ali na Grécia, que foi um conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. É importante perceber que o historiador precisa se utilizar de um método, que hoje é chamado de método científico, para que ele tenha o seu trabalho catalogado, realizado de forma ideal. A periodização, ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia a organização cronológica e utilizava acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas imediatas, mas indicava que a partir daquele marco, o acontecimento de mudanças significativas com o passar do tempo. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ele permanece em vigência e é utilizado como mecanismo para organizar o estudo da história e facilitar o ensino. Então, os períodos históricos são a pré-história, a Idade Antiga, o fim da pré-história marcado pelo início da escrita, invenção da escrita, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esses marcos a gente observa da passagem de um para o outro, por exemplo, o início da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha marca a passagem para a Idade Contemporânea. As diferentes visões da história. A história que conhecemos pode ter visões diferenciadas a partir das diferentes linhas teóricas e metodológicas. Durante muito tempo, a história era repleta de grandes feitos, de personalidades consideradas significativas, generais, estadistas, imperadores, etc. A partir da primeira metade do século XX, uma nova perspectiva historiográfica ampliou os objetos e as fontes de estudo da história. Os historiadores passaram a pesquisar os mais diversos sujeitos históricos, pessoas comuns, os escravizados, as mulheres, assim como também vários objetos, A gente tem jornais, cartas, são utilizados.
Os fatos históricos são acontecimentos ocorridos em determinados tempo e espaço. Podem ser de longa, média ou curta duração. O fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. As fontes históricas são constituídas, né, por elementos das quais o homem fez e deixou no passado, né? Os fatos históricos influenciam o futuro, ou seja, o atual mundo é composto por acontecimentos, né, e feitos anteriores. As concepções formais da história. A história narrativa. O narrador contenta-se, né, em apresentar os acontecimentos sem preocupações com as causas, os resultados ou a própria veracidade dos fatos, né? Também não emprega qualquer processo metodológico, não há aplicação do método de pesquisa aí. História pragmática. Expõe os acontecimentos com visível preocupação didática. O historiador quer mudar os costumes políticos, corrigir os contemporâneos, e o caminho que utiliza é o de marcar os erros do passado. Os gregos, Heródoto e Tucídides, né, e o romano Cícero, né, a história é mestra da vida, né, representam essa concepção. A história científica, há uma preocupação com a verdade e com o método, né, com a análise crítica de causas e consequências, tempo e espaço. Essa concepção se define a partir da mentalidade oriunda das ideias filosóficas que nortearam ali a Revolução Francesa, em 1789. A história dos análises, né, a escola de análise, os historiadores franceses, né, o Marc Bloch e o Lucien Lefebvre, né, fundaram em 1929 uma revista de estudos, que era a análise, né, a revista de análise, onde rompiam, né, decididamente com o culto aos heróis e a atribuição de ação histórica, né, aos chamados homens ilustres, os representantes da elite. Para o Lefebvre e o Bloch, né, o cotidiano, a arte, os afazeres do povo, a psicologia social são elementos fundamentais para a compreensão das transformações empreendidas pela humanidade, assim como também a cultura, né? Segundo ainda o movimento da nova história crítica e da nova história. É importante ressaltar que, embora, né, a gente tenha aí estudado várias correntes historiográficas, existe uma discussão, né, se a história é ou não ciência, né? Há algumas correntes teóricas dizem que a história não é ciência, né, porque ela se utiliza de muitas ciências acessórias, né, a antropologia, a arqueologia, as ciências sociais. É importante dizer também que a profissão de historiador não é reconhecida oficialmente no Brasil, ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. História é a ciência que estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra, se fundamenta unicamente em documentos escritos. Letra C, estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Ou letra D, estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra C, né? Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou, né? Registros escritos, né? Monumentos arquitetônicos, alguns registros arqueológicos, todos esses são importantes para o estudo da história. Vamos lá, mais uma questão. De acordo com a divisão tradicional da história, a divisão cronológica correta dos períodos históricos é pré-história, Idade Antiga, Idade Contemporânea, Idade Média e Idade Moderna. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E letra D, Idade Contemporânea, Idade Moderna, Idade Antiga e Idade Média. Vamos lá, pensando um pouquinho aí, botem a cabecinha para funcionar, pensando na resposta. A resposta correta é a letra B, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Sempre se lembrando, né, que existe os marcos de passagem, né, nessa classificação de história de um período para o outro, né? Eu citei
Na nossa aula eu citei o fim da pré-história, né, com a invenção da escrita. A gente citou também o fim, né, da Idade Moderna, a passagem para a Idade Contemporânea, ali com a queda da Bastilha. Né, são marcos de passagem, né? É importante perceber que, além dessa classificação, também existem outras que a gente estuda mais aprofundadamente lá nos cursos, né, de história, nos cursos de graduação. A gente tem aí a história do tempo presente, por exemplo, que não chega a ser estudada até o ensino médio, né? Ela só parte para esse campo de estudo lá nos cursos de história, né, nos cursos de graduação, que formam os historiadores e os professores de história. Bom, meninas e meninos, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.